São 9 da manhã de segunda-feira. Você abre o computador com aquela lista mental de tudo que precisa fazer hoje. O relatório que vence às 18 horas, os e-mails acumulados, aquele projeto que já está atrasado. Você sabe exatamente o que precisa fazer, sabe o que é importante, sabe que vai se arrepender se deixar para depois. E mesmo assim, você abre o YouTube, ou o Instagram, ou começa a reorganizar a pasta de arquivos, qualquer coisa, menos a tarefa que realmente importa. 3 horas depois, você está no mesmo lugar, só que agora com aquela sensação de culpa no estômago. Por que eu sou assim? Você pensa, por que eu não consigo simplesmente fazer? Se isso te soa familiar, você não está sozinho. Essa paralisia não acontece porque você é preguiçoso ou indisciplinado. Acontece porque seu cérebro está travando uma guerra interna entre 2 sistemas que querem coisas completamente opostas. E enquanto você não entender essa guerra, vai continuar perdendo. As pessoas normalmente acreditam que procrastinação é sobre gestão de tempo, mas na verdade é sobre regulação emocional. Você não está evitando a tarefa. Está evitando o desconforto que ela gera. E seu cérebro tem um sistema inteiro projetado para te proteger desse desconforto, mesmo que isso signifique te sabotar. Agora, nesse vídeo, eu vou te mostrar a mecânica exata de como funciona o cérebro de quem procrastina, porque força de vontade não resolve. Mas eu tenho 3 estratégias neurobiológicas que você pode usar agora para reprogramar esse padrão. Não é mágica. É neurociência e a arquitetura do seu cérebro trabalhando ao seu favor. E o primeiro passo é entender a guerra que está acontecendo na sua cabeça. O cérebro humano não é uma coisa só. É uma coleção de sistemas que evoluíram em momentos diferentes e que frequentemente entram em conflito. E quando você procrastina, o que está acontecendo é uma batalha entre 2 sistemas, o sistema límbico e o córtex pré-frontal. Deixa eu te explicar. O sistema límbico é a parte antiga do cérebro, aquela que te manteve vivo por milhões de anos. Ele processa emoções, responde a ameaças imediatas, busca prazer instantâneo. Quando você vê uma tarefa difícil, o sistema límbico detecta desconforto e dispara um alarme. Isso vai doer, evite agora! O córtex pré-frontal é a parte nova, evoluída, racional. É ele que planeja, que entende consequências futuras, que sabe que você precisa fazer aquele relatório mesmo que seja chato. Mas aqui está o problema. O córtex pré-frontal é lento, consome muita energia e cansa rápido. O sistema límbico? Ele é rápido, automático e nunca cansa. Como? Quando há conflito, o sistema límbico quase sempre vence. Quando você abre o computador para trabalhar e sente aquela vontade de checar as redes sociais, não é falta de disciplina. É o sistema límbico detectando que a tarefa à frente vai gerar desconforto e oferecendo uma alternativa imediata de alívio. E porque ele age mais rápido que a parte racional, você já clicou no Instagram antes mesmo de perceber que tomou uma decisão. Porém, tem um pequeno detalhe. Esse conflito não acontece com todas as tarefas. Você não procrastina para comer quando está com fome. Não procrastina para assistir a sua série favorita. Só procrastina em tarefas que o sistema límbico classifica como ameaça emocional. Coisas que são difíceis, entediantes, ambíguas ou que podem resultar em fracasso e julgamento. Isso significa que procrastinação não é sobre a tarefa em si, é sobre como o seu cérebro interpreta ela. E a interpretação padrão do sistema límbico é: se é desconfortável agora, evite. Ele não consegue processar que evitar agora vai gerar desconforto muito maior depois. Ele só vê o presente imediato. A solução não é ter mais força de vontade, é hackear o sistema límbico, fazendo a tarefa parecer menos ameaçadora antes de começar. Eu sei que parece simples demais para ser verdade, mas é exatamente essa simplicidade que faz funcionar.
Você não precisa mudar sua personalidade. Você só precisa entender que o seu cérebro está tentando te proteger do jeito errado. E se você fizer apenas isso, reduzir a carga emocional percebida antes de começar, eu tenho certeza que a resistência inicial vai diminuir drasticamente. Mas entender a guerra é só o primeiro passo. Vamos agora entender o que está realmente acontecendo no nível químico. A melhor forma de entender por que você procrastina é olhar para a dopamina. E eu sei que você está pensando, dopamina não é o hormônio do prazer? Não exatamente. A dopamina não é sobre prazer, é sobre motivação. Ela é o sinal químico que te faz querer fazer alguma coisa. E o cérebro de quem procrastina tem um problema específico com esse sinal. A neurociência nos mostra que quando você encara uma tarefa, seu cérebro faz um cálculo rápido. Qual é a recompensa esperada e quando ela vai chegar? Se a recompensa é pequena ou está muito distante no futuro, o sistema de dopamina não dispara. Sem dopamina, não há motivação. E sem motivação, você não consegue começar. Tarefas que geram procrastinação têm 3 características fatais para o sistema de dopamina. A recompensa é abstrata, como sentir-se realizado. A recompensa está longe, como terminar o projeto daqui a 2 semanas. E o esforço inicial parece maior que o retorno. Além disso, o cérebro moderno está viciado em recompensas rápidas, redes sociais, notificações, vídeos curtos, tudo isso dispara dopamina instantânea. Então, quando você tenta fazer uma tarefa que vai demorar 2 horas para gerar algum resultado, o cérebro compara a alternativa de abrir um Instagram e ter 50 disparos de dopamina em 5 minutos. Não é uma competição justa. O importante não é tentar competir com redes sociais. Você nunca vai conseguir tornar aquele relatório tão estimulante quanto o TikTok. A estratégia é outra. Você precisa hackear o sistema de dopamina, criando micro-recompensas artificiais durante a tarefa. O que realmente importa é fragmentar. Em vez de fazer o relatório, você cria marcos menores. Escrever o primeiro parágrafo. Preencher a tabela. Revisar a introdução. Cada marco completado dispara uma pequena liberação de dopamina. E dopamina gera mais motivação, que gera mais ação, que gera mais dopamina. É um ciclo que se alimenta, mas você precisa dar o pontapé inicial criando a primeira micro-recompensa. Agora, o próximo passo nessa estratégia pode mudar completamente a forma como você começa as tarefas. E tem a ver com os primeiros 2 minutos. Como eu disse anteriormente, o maior obstáculo da procrastinação não é fazer a tarefa, é começar. Seu cérebro trava na antecipação do esforço, não no esforço em si. O objetivo da regra dos 2 minutos é derrubar essa barreira de entrada. Eu sei que vai parecer absurdo no começo, mas é algo que pode mudar completamente a forma como você lida com resistência inicial. Quando você precisa fazer algo e sentir aquela vontade de evitar, comprometa-se apenas com 2 minutos. Não a tarefa toda, só 2 minutos. Eu sei, 2 minutos não vão terminar o relatório, não vão resolver o problema, mas não é sobre terminar, é sobre começar. Porque o cérebro funciona com inércia. Corpo em movimento tende a continuar em movimento. Corpo parado tende a continuar parado. Pensa, quando foi a última vez que você começou algo só para ver e parou exatamente quando planejava? Normalmente, uma vez que você está fazendo, continuar é mais fácil do que parecia. Para vencer a procrastinação, reduza o custo de entrada. Quando você transforma fazer o relatório inteiro em abrir o documento e escrever uma frase, o sistema límbico para de gritar que isso é uma ameaça. Uma frase? Qualquer um consegue escrever uma frase em 2 minutos. Você precisa enganar o sistema límbico. Prometer algo ridiculamente pequeno, tão pequeno que a resistência emocional não consegue se justificar. É diferente de tentar reunir coragem para enfrentar 3 horas de trabalho pesado. E não precisa ser sempre 2 minutos exatos, pode ser 1 minuto.
pode ser 5. O importante é que seja absurdamente menor do que a tarefa completa. Pequeno o suficiente para desativar o alarme de ameaça. Não subestime o poder dessa regra simples. Parece bobo, mas se você continuar aplicando isso durante uma semana, você vai perceber que 80% das vezes você continua além dos 2 minutos. Na verdade, estudos mostram que a maior barreira psicológica é começar. Uma vez iniciado, o cérebro muda o cálculo. Agora, parar dói mais do que continuar. Uma entrada absurdamente fácil é o suficiente para o seu cérebro parar de te sabotar. Isso vai se refletir em tudo. Menos procrastinação, menos culpa, menos sensação de estar sempre fugindo. Mas tem um último elemento dessa estratégia que é absolutamente fundamental e que, sem ele, tudo o que fizemos até agora pode desmoronar. A dura verdade é que tudo que eu falei até agora, entender os sistemas cerebrais, hackear a dopamina, usar a regra dos 2 minutos, pode ser completamente inútil se você não entender uma coisa fundamental. Procrastinação não é sobre gestão de tempo, é sobre medo. Para você realmente parar de procrastinar, é absolutamente inegociável que você identifique o que está evitando. Porque na maioria das vezes, você não está evitando a tarefa. Está evitando a possibilidade de falhar, de ser julgado, de não ser bom o suficiente. E aí, volta aquela história que eu mencionei lá no começo. Você não está fugindo do trabalho. Está fugindo do desconforto emocional que imagina que vai sentir. Se você não processar esse medo, como você espera que estratégias técnicas resolvam um problema emocional? O medo é inegociável. Você não consegue vencer procrastinação sem enfrentar o que está por baixo. Eu sei que tem alguém assistindo esse vídeo que está pensando: mas eu não tenho medo, eu só não tenho disciplina. Você tem medo, só não chamou pelo nome certo. Um cérebro em modo de evitação é uma zona. Aumenta a chance de ansiedade crônica, de autoestima baixa e daquela sensação de estar sempre devendo alguma coisa para si mesmo. Quem nunca teve aquele momento que sabe que precisa fazer algo importante, mas qualquer outra coisa parece mais urgente? Que você limpa a casa inteira, responde e-mail antigo, organiza arquivo, tudo menos a tarefa que realmente importa. E isso não é produtividade, é evitação disfarçada. E para resolver isso, vamos falar de uma verdade brutal sobre perfeccionismo. Perfeccionismo não é sobre querer fazer bem, é sobre ter medo de fazer mal. E quando o medo de fazer mal é maior que o desejo de fazer, você não faz nada. Procrastinadores crônicos frequentemente são perfeccionistas disfarçados. Preferem não começar a começar e se decepcionar. Se você não começar, não pode falhar. E se não pode falhar, está seguro. Mas segurança aqui é ilusória, porque não fazer também é uma forma de falhar. Só que é uma falha que você consegue justificar. Eu não tive tempo. Surgiu outra coisa. Eu ia fazer, mas... No fim, a conta é simples. Se você não nomear o medo, ele continua operando em segundo plano. Se ele opera em segundo plano, você continua procrastinando. Não processando a emoção real, você não resolve nada. Só gerencia sintomas. É um ciclo que só se quebra quando você entende que fazer mal é melhor que não fazer. Porque fazer mal te dá informação. Não fazer te deixa no mesmo lugar. Agora, se você conseguir implementar essa estratégia completa, entender os sistemas em conflito, hackear a dopamina com micro-recompensas, usar a regra dos 2 minutos e nomear o medo que está por baixo por 2 semanas consecutivas, eu tenho certeza que você vai experimentar uma diferença real na sua capacidade de começar tarefas. A procrastinação que você sente não é um sinal de preguiça, é sinal que o seu cérebro está tentando te proteger de desconforto emocional. E ele aprendeu que evitar funciona no curto prazo. O que você chama de falta de disciplina
É, na verdade, um sistema límbico hiperativo em guerra com um córtex pré-frontal exausto. Seu cérebro identificou a ameaça onde não existe. E enquanto você não reprogramar essa interpretação, vai continuar travando. A boa notícia é que começar pequeno reprograma o sistema. Não precisa ser heróico, só precisa ser ridiculamente fácil. Configure um timer agora. 2 minutos. Escolha a tarefa que você está evitando faz tempo. E comprometa-se apenas com 2 minutos. Não precisa terminar, apenas começar. Abra o documento, escreva uma frase, responda um e-mail, qualquer coisa que seja o primeiro passo mínimo. Se depois de 2 minutos você quiser parar, pare, sem culpa. Você cumpriu o combinado, mas aposto que você não vai querer parar. Procrastinação não precisa de coragem, precisa de entrada fácil e honestidade emocional. O seu cérebro não é seu inimigo, ele só precisa de instruções melhores.